Olá a todos, que bom ter-os por aí para mais uma análise visual profunda. Hoje vamos mergulhar a fundo nas ideias absolutamente alucinantes do filósofo Derek Parfit, explorando o seu texto clássico sobre prudência e moralidade. É uma viagem fascinante por um dos aspectos mais desconcertantes do comportamento humano, aquele momento exato em que escolhas perfeitamente lógicas e racionais podem levar, literalmente, a um desastre absoluto. O nosso grande foco hoje é desvendar os principais problemas, teses e argumentos do Parfit neste texto, para tentar perceber por que motivo, tantas vezes, a nossa própria racionalidade se vira contra nós. Para aquecer os motores, pensem nisto. E se a busca é implacável por aquilo que é melhor para nós, garantir, matematicamente, o pior resultado possível para toda a gente à nossa volta? É de dar um nó na cabeça, certo? E atenção, não estamos a falar de vilões de filmes ou de incompetência. Estamos a falar de um paradoxo que está enraizado na nossa própria razão. Muito bem, vamos lá ver o nosso roteiro de hoje para desembrulhar esta confusão filosófica. Arrancamos com o clássico dilema do prisioneiro, passamos aos dilemas em larga escala e depois vemos as soluções políticas e morais. A seguir, atacamos a falha da prudência, as teorias autodestrutivas e fechamos com o angustiante dilema dos pais. Secção 1. O dilema do prisioneiro. A fundação do dano coletivo. O ponto de partida do Parfit para explicar este quebra-cabeça gigante começa num cenário muito familiar, um quarto de interrogatório. Imaginem essa situação. 2 suspeitos são interrogados em salas separadas. A lógica fria diz-nos que confessar é, sem dúvida, a melhor jogada individual, independentemente do que o outro faça. Mas a matemática cruzada não perdoa. Se ambos tomarem esta decisão superlógica e egoísta, levam 10 anos de prisão cada um. Agora, o verdadeiro muro no estômago é que, se ambos tivessem ficado calados, atirando a lógica puramente egoísta pela janela, levariam apenas 2 anos. Ou seja, tentar fazer o melhor para si próprio criou um resultado drasticamente pior do que se nenhum o fizesse. Incrível, não é? E isto atira-nos logo para uma questão gigante. Neste cenário, qual é a escolha verdadeiramente racional? A tensão aqui é palpável. A lógica de cada indivíduo grita, confessa, mas o resultado do grupo implora por silêncio. A racionalidade individual, quando aplicada por todos, torna-se a arquiteta da nossa própria ruína. Mas a coisa complica-se. Passamos à secção 2, dilemas em larga escala. Elevando o problema à sociedade. É que o Parfit avisa logo que isto não é só um joguinho de tabuleiro para 2 prisioneiros. Quando saltamos para milhares ou milhões de pessoas, as apostas tornam-se francamente aterrorizantes. A escala do problema ganha proporções dantescas nos dilemas multipessoais. Pensem nisto rapidamente. Contribuintes onde cada um acha que fugir aos impostos é vantajoso, mas sem isso, o país colapsa sem serviços públicos. Soldados na frente de batalha onde fugir salva a própria vida, mas se todos fugirem, as linhas quebram e morre muito mais gente. Ou pescadores que esgotam os oceanos para lucrar hoje, garantindo que amanhã só pescam botas velhas. É o que o Parfit chama de dilema do samaritano, espalhado que nem um vírus. A ação perfeitamente lógica de um acaba por condenar a multidão. E há aquela desculpa clássica de que uma pequena ação não faz diferença, certo? Errado. O Parfit destrói essa ilusão com o impressionante paradoxo do doador. Imaginem vários homens gravemente feridos no deserto. Cada pessoa de fora tem meio litro de água para dar, mas é impossível chegar a todos. Se a água for toda para um caminhão-cisterna e depois distribuída, a contribuição individual daquele meio litro transforma-se numa única e ínfima gota de água para cada ferido. Será que é um desperdício racional doar algo tão pequeno? O Parfit diz-nos que não, de todo. Mesmo as contribuições aparentemente irrelevantes são vitalmente necessárias. Ignorar os pequenos benefícios destrói completamente o propósito da nossa bússola moral. Com este panorama algo sombrio, passamos à seção 3, soluções políticas e morais. Como reparamos um sistema quebrado? Será que há fuga destas armadilhas matemáticas? Felizmente, o Parfit categorizou muito bem as nossas opções de sobrevivência. Basicamente, temos 2 grandes vias de fuga. As soluções políticas mudam a situação de fora para dentro. Tornam a escolha egoísta impossível ou penalizam-na. Pensem em impostos obrigatórios ou, num extremo brutal, acorrentar soldados aos postos. Obrigam à cooperação.
Mas as grandes favoritas do Parfit são as soluções morais e psicológicas. Estas mudam-nos por dentro, exigem que nos tornemos kantianos, ou seja, guiados por um dever moral universal inquebrável, ou genuinamente altruístas. São claramente melhores porque dispensam a força, mas convenhamos, mudar a psicologia de toda a humanidade não é tarefa fácil. E isto ilustra brilhantemente a mecânica das nossas escolhas. O Parfit mapeia exatamente como chegamos ao altruísmo. Ou escolhemos agir bem, porque o egoísmo foi bloqueado física ou legalmente, lá está, a intervenção política, ou então adquirimos uma disposição psicológica natural para ser altruístas. A verdadeira magia moral acontece quando escolhemos o bem comum de livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que vamos sair prejudicados individualmente. E é aqui que os argumentos esbarram violentamente contra o interesse próprio. O que nos leva diretamente à secção 4, a falha da prudência, o colapso do puro interesse próprio. Esta colisão teórica é, literalmente, o coração da análise do Parfit. Só para termos a certeza de que estamos todos alinhados com a terminologia, o que é esta prudência? Para o Parfit, não é apenas olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. É uma doutrina racional rigorosíssima que nos manda maximizar sempre o nosso próprio bem a longo prazo. Basicamente, é o egoísmo racional elevado ao estatuto de sistema filosófico. E o momento ahá da teoria do Parfit está precisamente neste contraste abismal. A prudência até funciona incrivelmente bem ao nível individual. Se uma única pessoa for egoísta de forma inteligente, ela safa-se. Mas a grande tese aqui é que a prudência é coletivamente autodestrutiva, ou seja, quando toda a gente decide ser prudente ao mesmo tempo, a teoria devora-se a si mesma, gerando um resultado miserável para absolutamente toda a gente. Chegamos então à secção 5, Teorias autodestrutivas, o dilema cada um nós. E este é o grande clímax da argumentação. Como é possível que uma teoria de racionalidade, concebida para nos ajudar, consiga destruir o seu próprio objetivo pelo simples facto de a aplicarmos? Então, o ponto crucial é este. O Parfit resume isto de forma avassaladora. Se cada um faz o melhor para si, nós fazemos para cada um o pior de que seríamos capazes. É o choque total entre o cada um e o nós. O objetivo do cada um é ficar na melhor situação possível. Mas no mundo onde estamos todos ligados, ao prosseguirmos isso cegamente, o nós, enquanto grupo, cria o inferno na Terra para cada indivíduo. É uma teoria a anular-se de forma épica e trágica. Para fechar, vamos descer da abstração pura para a realidade dura e crua. Secção 6. O dilema dos pais, testando a moral do senso comum. Imaginem o pior pesadelo possível. Duas pessoas têm de escolher entre salvar o seu próprio filho de um problema pequeno ou salvar o filho da outra pessoa de uma catástrofe gigantesca. O nosso senso comum dita que devemos proteger os nossos primeiro, não é? Mas a matemática revela a tragédia brutal. Se todos cumprirem estritamente esse dever instintivo de salvar o próprio filho do dano menor, o resultado é que os filhos de ambos acabam por sofrer o dano gigante. Aquele nosso instinto local de proteção, por muito compreensível que seja, causa matematicamente a ruína global. A nossa análise culmina nesta reflexão gigante. Se agir estritamente para a nossa sobrevivência, ou até mesmo para a dos nossos filhos, nos garante matematicamente o pior cenário possível para toda a gente, então o que raio tem de mudar na forma como tomamos decisões? Os argumentos do Parfit destroem completamente a ilusão de que o interesse individual basta para o mundo funcionar. A prudência sem solidariedade é pura e simplesmente uma bomba relógio. Se a racionalidade isolada nos afunda a todos, talvez a verdadeira inteligência exija que a nossa bússola moral comece obrigatoriamente a incluir o outro. Deixa mesmo a pessoa a pensar em como justificamos as nossas escolhas do dia-a-dia, não acham? Fica o desafio.